Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia, te encha de graça e de paz nesse dia, no nome de Jesus. Quero que você e sua família sejam abençoados e por isso eu quero orar com você. Já orei por você esta manhã, você que assiste esse vídeo, mas eu quero continuar orando por você agora, pedindo a Deus que fale conosco, que fale comigo e com você neste momento que meditamos na palavra do Senhor. Oremos então, mas eu quero deixar o título dessa mensagem para você, que é: o que está no meio da maldição e da bênção? O que está no meio da maldição e da bênção? Um título interessante, e você vai aprender talvez algo que você nunca tenha aprendido. E nós vamos falar porque Deus nos falou nesta manhã, me falou na meditação, e por isso estou trazendo a você esse vídeo. Eu quero que você cresça e aprenda a palavra do Senhor exatamente como ela é, no nome de Jesus. Oremos então. Deus Santo, no nome de Jesus, eu e essa pessoa que assiste esse vídeo, Deus, cremos no Senhor. Acreditamos que há poder no nome de Jesus. E que, ó Deus, o Senhor pode nos abençoar com a poderosa palavra agora. Não só a nós o Senhor pode nos abençoar, mas pode abençoar os nossos familiares e amigos também. E é por isso, ó Deus, que abrimos nossos corações e mentes e pedimos ao Senhor, fale conosco, no nome de Jesus, e abençoados seremos pela palavra do Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. O que está no meio da maldição e da bênção? Muita gente não sabe disso. Eu cresci ouvindo sobre isso aí, e disso vamos falar, porque eu já estou terminando o livro de Deuteronômio. Se você está comigo há alguns meses, há alguns anos, você já aprendeu muito da Bíblia, e nós estamos terminando agora os 5 primeiros livros da Bíblia, Já passamos Gênesis, já passamos Êxodo, Levítico, Números, e agora estamos em Deuteronômio. Que maravilha é poder aprender a palavra de Deus juntos, E seguiremos aprendendo, porque o mais interessante é trazer a arca do Senhor conosco, É trazer a palavra do Senhor, nas nossas vidas e conosco. O que está no meio da maldição e da bênção? Leamos então Deuteronômio capítulo 27. Mas você vai ver que esse Deuteronômio aí tem muito a ver com o capítulo 5 de Mateus. Você vai aprender, juntamente comigo, eu aprendendo também junto com você a palavra de Deus. Está escrito assim no versículo 26 de Deuteronômio capítulo 27. O versículo 26 diz: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. Este é o versículo 26, Mas as maldições da lei, as 12 maldições que eu disse ontem, que iria falar sobre elas, trazendo um paralelo com Mateus capítulo 5, elas são de número 12. Essa é a 12ª. Então, essa está dizendo exatamente isso. Maldito é aquele que não confirmar as palavras desta lei para as cumprir. Então, maldito é aquele que condenar, uma ou todas das outras 11 que foram ditas. Aqui também está o manual de se pregar o evangelho. Por que que primeiro, depois que o povo atravessasse o Jordão, lá no Monte Ebal, depois que fizesse um altar, como dissemos na meditação de ontem, depois desse altar ao Senhor, sacrifício pacífico, por que que viria primeiro as 12 maldições sendo ditas, sendo pregadas ali? Você pode ir no capítulo 27 e ler, sobre as 12 maldições ali. Ontem nós meditamos uma parte, uma porção, até do capítulo 27, nós meditamos o versículo 8 ao versículo 10 ontem. E então, daí para frente, começa as maldições. Mas Moisés sempre falava para o povo que era necessário o povo guardar os mandamentos e obedecer para que tivessem vida, E isso é muito importante para a gente, porque nós vamos fazer um paralelo entre isto que está sendo dito aqui e Mateus 5 e vamos ver que é necessário nós, os cristãos do Novo Testamento, guardar o que foi escrito no Velho Testamento. Quem te disse o contrário, quem está te ensinando ao contrário, está também incluído nessas 12
maldições. As 12 maldições são o seguinte, e por que eu disse que é manual do evangelho? Porque quando você vai evangelizar a pessoa, essa coisa de ficar falando que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, a princípio de conversa, é uma maneira errada de evangelizar. Primeiro se denuncia o pecado. Como o pecado agride a santidade de Deus, um Deus santo. E denunciando o pecado para a pessoa pecadora, então você pode apresentar a ele a bondade de Jesus. O Jesus intermediário, o Jesus que não quer que ele vá para o fogo do inferno porque ele é pecador e está infringindo as regras de Deus, a santidade de Deus, ele está agredindo. Então você pode apresentar a ele a bondade de Deus em ter enviado Jesus para morrer no lugar dele. Jesus já fez isso. Então a proposta agora para ele é aceitar esse sacrifício de Jesus, abandonando os seus pecados e pedindo perdão por ele, sendo uma nova criatura e começando a nova vida. Este manual Jesus usou para Nicodemos, quando está ali em João capítulo 3, que Jesus conversando com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, você não sabe do que você precisa saber. E olha que você é mestre, mas você não sabe o que é necessário saber, Nicodemos. É necessário você nascer de novo. O que está sendo feito, Nicodemos, o que você vê lá, sendo feito lá no sinédrio, você vê os outros fazerem, não é correto. Isso não leva ao reino dos céus, isto é errado. Jesus apresentou o erro primeiro, para então dizer a ele: você tem que nascer de novo. Daí para trás, Nicodemos, não se salva nada, mas é necessário nascer de novo. E Nicodemos entendeu o que Jesus está dizendo depois de explicado. Assim é o pecador. Se você apresentar o pecado, denunciar o pecado, colocar o pecado do lado, o pecado que ele está cometendo, e a santidade de Deus do outro, e o julgamento que está por vir, então você apresenta a justiça de Deus, que foi Jesus pagando o preço por todos nós. Este é o manual do Evangelho. E a Moisés diz então a Josué, quando chegarem lá no Monte Ebal, presta atenção em uma coisa, o Monte Ebal era o monte das maldições, onde seriam proferidas maldições. No Monte Ebal, você vai então levantar um altar, vai oferecer ali sacrifício, e então você irá trazer, ao povo conhecimento das 12 maldições. E as 12 maldições, se você quiser ler no capítulo 27, maldito o que fizer imagem de escultura. Preste atenção nisso, o que está sendo ensinado para você, de você rezar, de você adorar um santo ou uma imagem, qualquer imagem que você tenha. Pode até ser uma pintada numa tela. É imagem e é abominável diante de Deus, tanto quem fez quanto quem adora esta imagem. Está escrito na palavra de Deus e nós lemos no versículo 26 que a pessoa será maldita aquele que não confirmar. Aquele que não apontar isso como pecado e dizendo: é maldito quem adora ídolos, quem adora imagens, é maldito, a Bíblia está dizendo. E então, o que acontece e que vem as outras 11 pronunciações ou pronunciamentos da maldição. Maldito é quem faz a imagem de escultura, tanto que quem se curva a ela. Maldito o que desprezar pai ou mãe, o terceiro é maldito o que fizer o cego errar. Não, o terceiro é maldito aquele que remover o marco ou roubar propriedade alheia, principalmente em terras, movendo um pouco a sua divisória. E o quarto é que é maldito aquele que fizer o cego errar. Isso está acontecendo muito no nosso meio. Os pastores hoje em dia, padres, etc., têm medo de falar sobre o pecado e perder adeptos. Então é melhor eles camuflarem, eles passarem o pano, como diz aí no ditado popular, e camuflar a coisa pregando bondade de Deus. Então você pode ficar do jeito que você está, não vamos falar desse assunto, há um tempo de Deus, Deus tem um tempo para todas as coisas, tem muita gente que vive repetindo isso, o tempo de Deus é agora, porque você, depois desse minuto, você pode ser chamado para o juízo. E o que você vai fazer?
depois da morte, a sua alma não tem mais como fazer nada, não tem missa de sétimo dia, não tem oração intercessória, não tem nada disso pela sua alma depois da morte. Então é antes da morte, enquanto você está vivo e está sensato, que é a tua decisão. É agora o momento. A maldição 5, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. A sexta maldição, maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai. Olha que aconteceu isso com Rubem, né? O líder ali da tribo dos Rubenitas. O 7, maldito aquele que se deitar com animal. Quanto bestialismo acontece por aí. Homens e mulheres se relacionando com animais, né? Jovens se relacionando com animais, adolescentes se relacionando com animais sexualmente. Isto é maldição. Precisam lembrar disso. O 8º, maldito aquele que se deitar com a sua irmã. Hoje em dia está acontecendo isso entre família e irmãos, cometendo atos sexuais com irmãs e irmãs com irmãos. Isso é maldição diante de Deus. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra. Olha que ponto chega. Lá na igreja de Corinto estava acontecendo coisas deste nível. E o 10º, maldito aquele que ferir seu próximo em oculto. Quantas emboscadas, quanta gente está cometendo esta maldade por aí também. O 11º é maldito aquele que aceitar suborno para matar um inocente. Quantos assassinos de aluguel. Quantas pessoas aceitando aí pagamentos, né, para matar os outros. Isso está vigente no nosso meio. E se era maldito para o povo de Israel, é maldito para qualquer nação. O que foi lido aqui pode reger qualquer nação. E qualquer nação que cometer isso é maldita diante de Deus. Não importa você dizer, não, o nosso costume é esse. O teu costume não me interessa nada. O que interessa é o que a Bíblia, a palavra de Deus, diz. E o 12º, maldição, é maldito aquele que não observar, não confirmar para cumprir estas leis. Ele é maldito. Mas um ponto importante para o título da nossa mensagem é este. O que está no meio da maldição e da bênção? Esse assunto é que eu quero levar até você. Preste atenção numa coisa. Você deve se sentir acuado. Às vezes você comete uma ou mais dessas coisas e você é maldito. Mas eu quero te levar lá para o Monte Ebal, que é o Monte da Maldição, que Moisés disse que ali deveria ser feito um altar. O Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção, que eram 2 montes que ficavam de frente para o outro. E a acústica ali era uma bacia, né? Era como se fosse um teatro. E a acústica era muito boa, que podia se ouvir de longe. Então, de um lado ficaria, segundo a ordem de Moisés, 6 tribos, do outro lado ficariam as outras 6 tribos. Mas o que acontece? Do lado onde é o Monte da Maldição é que foi levantado um altar e oferecido o holocausto pacífico. Entre Ebal e Gerizim ficava então a Arca da Aliança e os sacerdotes levitas. E estes sacerdotes, você depois, mais tarde, vai estudar comigo e vai aprender que esses sacerdotes é que proferiram essas maldições. Ali, então, podia-se ouvir em alto e bom som tudo o que esses sacerdotes falassem, por causa da acústica boa que tinha ali. Só que ali no meio de um monte do outro, da maldição e da bênção, o que estava no meio da maldição e da bênção? A Arca da Aliança e os sacerdotes. Olha que coisa linda! Trazendo isso para Mateus capítulo 5, Jesus diz assim, não penseis. Preste atenção no que está escrito, capítulo 5, versículo 17, Jesus dizendo, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Foi Jesus quem disse. E no versículo 20 diz, pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha a pergunta de novo. O que está no meio da maldição e da bênção? Jesus está ali agora, no Monte das Oliveiras. Presta atenção em 3 montes. Gerizim, Monte da Bênção, Ebal,
Monte da Maldição, a arca no meio, e agora nós transportamos esta mensagem para lá o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que Jesus fez tanto milagre ali na terra da Galileia, etc., que a notícia chegou até longe na Síria. E o povo vinha então da Síria trazendo enfermos, trazendo paralíticos, porque a fama de Jesus foi muito grande até tomar a Síria toda. E eles então vinham para trazer essas pessoas para serem curadas por Jesus. Então a fama de Jesus cresceu. Jesus chama então os discípulos. É o que acontece. Senta ali no Monte das Oliveiras, ali numa certa altitude do Monte das Oliveiras, e a multidão que o seguia estava lá. E Jesus então começa a falar com eles. E os discípulos estavam pertinho, porque quanto mais perto de Jesus, melhor é para você ouvir a voz de Deus, é entender o que está dizendo o coração de Deus para você. Então Jesus estava ali, os discípulos sentam perto. O que acontece é que Jesus começa a falar com eles. E Jesus chama a atenção deles nas bem-aventuranças. Jesus estava dizendo justamente o que vamos falar amanhã sobre as bênçãos. Hoje estamos falando das maldições que Moisés disse que deveriam ser ditas ali, para o povo não buscar ser maldito e buscar então o lado da bênção. Mas a arca estava no meio, a palavra de Deus estava no meio. Jesus então vai para ali, o que faz? Reúne ali então os seus discípulos perto dele, e a multidão ouvindo também. Jesus então fala das bem-aventuranças, né? Que são 9, para você entender. Se você for no Google, o Google vai falar que são 8, mas são 9 as bem-aventuranças que Jesus pregou ali. O que acontece é que Jesus então começa a ensinar. Mas aquela multidão que estava ali precisava ouvir algo de Jesus interessante. Este aí, talvez diziam, ele veio para mudar tudo. Ele veio para dizer que Moisés não é nada, que é ele que é o certo. Antes que isso acontecesse ou disseminasse no meio do povo, que mais tarde fizeram isso, os sacerdotes, o sumo sacerdote, mentindo, Jesus diz o seguinte: eu estou dando um testemunho da minha pessoa, e vocês podem pensar o contrário, mas eu quero que vocês não pensem que eu vim para destruir a lei e os profetas. Muito pelo contrário, eu vim para cumpri-los. Então, para você que escuta o teu pastor falando bobagem aí, dizendo que nós não temos que cumprir lei, que nós somos da graça, e isso, aquilo, e ele talvez fale isso por não conhecer as minúcias da palavra de Deus e não conhecer a essência da palavra de Jesus, Jesus disse: não pense que eu vim para destruir a lei e nem os profetas, eu vim para cumpri-los. O que Jesus está dizendo? Eu sou o modelo para o cristianismo, eu sou o Cristo, e se eu cumprir a lei, vocês também devem cumprir, e não só cumprir o que diz a lei somente. Você, na graça, você precisa superar os escribas e os fariseus, aqueles estudiosos que ficam ali o dia inteiro orando e balançando a cabeça, e orando e buscando a Deus ali da maneira deles, como eles entendem que é a lei. Vocês têm que superá-los e fazer muito mais do que eles. Por isso que Jesus dizia: a lei diz que o homem que deitar com a mulher que não for sua esposa, adultera com ela. Jesus diz: eu vou além disso, eu porém vos digo que só de pensar, só de olhar para uma mulher e desejá-la, você já pecou. Por que Jesus dizia isso? Porque a pureza não é no ato ou deixar de fazer o ato. A pureza está dentro de nós, nos nossos corações e mentes, e nós não podemos ter imundícias dentro de nós, nós não podemos ter impureza dentro de nós e depois dizer que somos cristãos. Você não pode caminhar em dois caminhos, ou você escolhe um ou escolhe o outro, porque se você tentar fazer os dois, você não fará nenhum nem o outro com perfeição, e você não vai agradar nem a um e nem a outro. Por isso Jesus falou: é impossível servir a dois deuses, a Deus e a Mamon. É impossível o homem amar o dinheiro e amar a Deus, não tem como fazer isso. Ontem eu falei do satanismo moderno, e o diabo tem sido muito modernista nisso. Se o diabo entende que o homem não tem como amar a Deus porque foi dito por Jesus e ao dinheiro, o que o diabo tem que fazer? Não, eu tenho que levar o homem a amar o dinheiro. Assim ele não conseguirá, é palavra de Jesus, conseguirá amar a Deus. Olha como o diabo é esperto.
E por isso que as pessoas, você abre o seu YouTube, você abre o seu celular e está ali cheia de propostas. Como ganhar dinheiro sem se esforçar muito? Como ganhar tanto por semana, mais do que você ganha trabalhando com seus braços, etc. Está repleta de oportunidade ali, movidas por Satanás, porque ele sabe que quanto mais você amar o dinheiro, amar mais as riquezas, mais distante de Deus você estará, e é impossível fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Bom, Jesus então está ali falando para eles, eu vim para cumprir a lei. O que Jesus estava dizendo? Olha, vocês têm que superar os fariseus e os escribas. Vocês têm que superar o Monte Gerizim lá, que dizem que são perfeitos, que fazem tudo para mostrar, que fazem tudo para isso, porque ali está a bênção em fazer isto ou aquilo. Eu quero dizer para vocês que são do Monte Ebal, que estão no Monte da Maldição, que o sacrifício foi feito para que vocês sejam livres, para que vocês sejam abençoados. E entre Gerizim e entre Ebal, entre a bênção e a maldição, está exatamente Jesus, o nosso Salvador. Então, se você se considera maldito por uma das coisas que eu li aqui, você pode ser bendito de Deus passando por Jesus Cristo, que está intermediando exatamente você e Deus. O sacrifício já foi feito, as 12 pedras já foram erigidas, o altar já foi erigido. Jesus estava trabalhando ali justamente com quem? Com os discípulos, que seria a fundação da igreja. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar firmados na doutrina dos apóstolos, o que eles ensinaram, porque eles aprenderam ali com Jesus, e os apóstolos aprenderam com Jesus que a lei não veio para ser destruída. Jesus mesmo falou que antes que passe o céu e a terra, toda a lei, um tio ou um jota dela, será cumprido até que passe o céu e a terra. Então, meu querido e minha querida, aprenda a palavra de Deus. Não se deixe levar por argumentos fracos aí. Busque conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e vai te fazer muito bem e vai fazer você uma pessoa capacitada para entender que a lei e os profetas falaram de Jesus. E é por isso que Jesus disse, eu vim não para destruir, eu vim para cumprir o que falaram de mim. De Moisés a João Batista falaram de mim. O ministério profético foi exatamente aí. O profeta Moisés e o profeta João falaram ao meu respeito. Todos os profetas, entre eles. E eu vim para que isso se cumpra em mim. Jesus é maravilhoso, Ele quer abençoar você. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, o que está no meio da maldição e da bênção, está Jesus para nos abençoar. Um grande abraço meu, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus. Um abraço, pastor Riva Martins, e até amanhã, se Deus quiser.